Muito bem, vamos lá. Bom dia, Angelina. Vamos lá, meus amigos. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos. Capítulo 8, Emancipação da Alma. Nós vamos entrar hoje no Letargia, Catalepsia e Morte Aparente. Esse é um tema bastante curioso, porque muitas vezes a gente se perde para tentar entender o que significa cada uma dessas condições, que são condições clínicas, né, de algumas pessoas, mas o foco nosso não é na condição clínica, mas é na experiência do espírito, né? Porque quando se fala em emancipação da alma, a gente vai percebendo que Kardec foi abordando cada um desses temas em que o espírito vinculado ao corpo, em desprendimento, de acordo com determinadas situações do organismo, o espírito acaba interagindo diretamente no mundo espiritual. É o caso que nós falamos sobre o sono, por exemplo, né? Só para lembrar aqui no nos nossos capítulos anteriores. Deixa eu voltar rapidamente aqui. Nós falamos ali anteriormente sobre transmissão oculta, quer dizer, de que modo que o espírito, mesmo no estado de lucidez, tem essa consciência, visitas sobre pessoas vivas, que nós abordamos aqui há 2 estudos. Falamos também aqui sobre, no mais longo aqui, né, dos capítulos, que é sobre o sono e os sonhos. Então a gente vai vendo que em cada uma das situações aqui estudadas, a questão que nós observamos é a atividade do espírito em cada experiência que ele vai vivenciando enquanto encarnado, exatamente para mostrar que ele não fica preso, encarcerado, desconectado do mundo espiritual, né? Mas ele fica ali ativo e em determinadas circunstâncias ele tem capacidade de se emancipar, interagir e vivenciar experiências fora da matéria, né? Porque a gente pensa que somente através do corpo físico, dos sentidos que nós temos, através da fala, da audição, da visão e tudo mais, nós interagimos uns com os outros. Mas aqui, nesse caso, a gente percebe que fora da matéria, o espírito continua ainda bastante ativo. Bom, aqui então, nesse item, Kardec trata de letargia, catalepsia e morte aparente. Lembrando, né, que no século XIX, quando ele então apresenta para nós esses temas, ali era muito frequente isso acontecer exatamente por falta de um conhecimento médico, por falta de uma assistência que as pessoas poderiam receber. Então, a letargia e a catalepsia, que são 2 situações que acontecem até hoje, né, normalmente até hoje, os indivíduos depois acabam voltando à sua condição natural. Agora, no caso de mortes aparentes, a gente lembra que quanto mais precária é a medicina para dar o suporte, maior é a frequência em que as pessoas são consideradas mortas e sepultadas, mesmo não estando clinicamente mortas, né? Então aqui, para a gente poder só ter uma definição sobre cada uma dessas condições, nós temos então aqui, primeiro, a letargia, né? Eu trouxe para vocês aqui uma pequena pesquisa sobre as definições e a perspectiva da ciência sobre esses temas. Então, para a gente poder entender, definição científica: a letargia é um estado de sono profundo ou inconsciência prolongada, caracterizada pela redução significativa das funções vitais, como respiração e batimentos cardíacos, que podem se tornar quase imperceptíveis. É frequentemente associada a condições como encefalite letárgica, traumas cerebrais ou distúrbios metabólicos. Na letargia, o corpo mantém funções vitais em estado latente, mas a pessoa pode parecer morta devido à baixa atividade metabólica. Então isso aqui é a primeira parte da letargia. Então ela tem ali toda aquela parte. A gente está aqui, Angelina, eu separei aqui o livro para falar um pouquinho sobre a história dela. Tá? A gente pode até desenvolver esse nosso estudo em 2 partes para que a gente possa acompanhar lá no Recordações da Mediunidade, nos 2 primeiros capítulos que ela aborda esse tema. Na catalepsia, definição científica. A catalepsia é uma condição neurológica
caracterizada por rigidez muscular, imobilidade e redução da sensibilidade à dor, com a pessoa frequentemente consciente, mas incapaz de se mover ou falar. Pode ser desencadeada por condições como esquizofrenia, epilepsia, mal de Parkinson, uso de medicamentos antipsicóticos ou paralisia do sono, catalepsia projetiva. A respiração e os batimentos cardíacos podem ficar tão fracos que são difíceis de detectar, levando a confusões com a morte. Então, esses aqui são os dois, né? E já a morte aparente ocorre quando os sinais vitais estão tão reduzidos que a pessoa parece morta, mas ainda há atividade biológica mínima. Pode ser causada por letargia, catalepsia, hipotermia, intoxicação, ou falhas de comunicação cerebral que afetam a regulação do sono e da vigília. A medicina moderna usa eletroencefalogramas e eletrocardiogramas para confirmar a morte, reduzindo os riscos de erros, né? Então aqui a morte aparente, o nome morte aparente pode surgir quando tanto a catalepsia ou como a letargia estão naquele estado tão profundo que a pessoa parece morta. Então não são três condições diferentes. As duas primeiras, em que tem aquele sono profundo, a pessoa fica toda solta, como se estivesse dormindo de fato, e no caso da catalepsia existe a rigidez que impossibilita qualquer tipo de comunicação da pessoa, para dizer ali que está viva, mas da mesma forma os seus sinais vitais também estão bastante reduzidos. Essas duas condições acabam gerando a ideia, a aparência da morte dos indivíduos. No passado, como nós falamos, nós tivemos ali vários casos, né, de pessoas que foram sepultadas, então, devido a essa característica. Já no presente, nós temos ali a medicina, principalmente nos grandes centros urbanos, isso raramente acontece. Avançando um pouco mais, as diferenças principais, então. A letargia, suspensão geral das forças vitais, com a aparência da morte. O corpo está em estado de sono profundo e o espírito não pode se manifestar plenamente. Aqui, na visão que ele trouxe. Suspensão, no caso da catalepsia, suspensão localizada, com rigidez muscular e possibilidade de manifestação parcial da inteligência e depende da região afetada. E aí, no caso da morte aparente, um estado extremo de letargia ou catalepsia, onde os sinais vitais são quase indetectáveis, podendo ser confundidos com a morte real. E depois aqui a ciência traz para nós. Alguns casos aqui, então, só para poder ilustrar, né? O caso de Janina Kołkiewicz, na Polônia, em 2014. Janina, uma polonesa de 91 anos com demência, foi declarada morta por uma médica devido à frequência cardíaca extremamente baixa e à falta de pulso detectável. 11 horas após ser colocada em um saco no necrotério, ela começou a se mover. Sua sobrinha relatou que Janina acordou com frio e fome, pedindo sopa e crepes. Aí a análise, então, esse é um caso clássico de catalepsia associada à demência, onde os sinais vitais estavam tão reduzidos que enganaram a equipe médica. Um eletroencefalograma poderia ter detectado a atividade cardíaca, mas o erro ocorreu por falha no protocolo de verificação. Próximo aqui para nós, o caso de Joanesburgo, na África do Sul, em 2018. Uma mulher envolvida em um acidente de carro foi declarada morta devido à baixa atividade vital e colocada em uma geladeira no necrotério. Horas depois, funcionários notaram que ela ainda respirava. O caso foi atribuído à catalepsia, com diminuição drástica dos sinais vitais. O cardiologista Daniel Munhoz destacou que a catalepsia pode reduzir o ritmo cardíaco e a pressão arterial a níveis quase indetectáveis, especialmente em casos de trauma. A falha no protocolo de verificação de óbito, como a ausência de eletroencefalograma, levou ao erro.
Deixa eu ver aqui. Tá, um caso em Nova York, 2023, nos Estados Unidos. Uma mulher de 82 anos, declarada morta em uma casa de repouso, foi encontrada viva por funcionários de uma funerária ao abrir o saco plástico. Esse caso ocorreu logo após um incidente semelhante em Iowa, onde uma mulher de 66 anos com demência precoce foi encontrada respirando no necrotério. Ambos os casos foram atribuídos a falhas na confirmação de óbito, possivelmente devido a catalepsia ou hipotermia, que reduziram os sinais vitais. A ciência enfatiza a importância de exames como eletroencefalograma e eletrocardiograma para evitar tais erros. Então aqui eu trouxe para vocês só esses casos para ilustrar para nós, né, mostrando também aqui tem mais um caso ainda de letargia, de encefalite letárgica, ali na década de 1920. Na década de 1920, a epidemia de encefalite letárgica, também chamada de doença do sono, afetou milhões de pessoas, deixando-as em estados catatônicos ou letárgicos por décadas. O neurologista Oliver Sacks relatou o caso de pacientes que, após receberem levodopa na década de 1960, despertaram temporariamente dos estados semelhantes à catalepsia, como a paciente Lola, que voltou a falar e se mover após anos de imobilidade. Deixa eu ver mais aqui. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre os cuidados, né, que faltaram naquela época para apresentar, né, ali o diagnóstico correto dessas situações. Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma pessoa que, principalmente quando no caso, que nós vimos aqui uma idosa de 91 anos, que está numa casa, que está em casa e de repente se mostra numa condição de letargia, é natural, quando os médicos vão avaliar, percebendo uma pessoa naquela condição clínica, ela simplesmente é dada como morta, né? Porque 91 anos, aparentemente morta, pálida, sem pulso e tudo mais, o pessoal vai dizer que simplesmente morreu. Mas não tem aquele cuidado, por exemplo, imaginemos os médicos pegando todos os cadáveres que eles encontram e fazer encefalograma para poder comprovar. Sendo que ali, na visão dele, de imediato, ele vai detectar que a pessoa está morta. Está sem pulso, sem frequência cardíaca, apesar de estar biologicamente viva e os sinais vitais bastante reduzidos, né? Então, naquela época era pior ainda, né, Brás? Então, tudo isso a gente vai vendo aqui, são situações em que o corpo se encontra, então, inativo, mas a pergunta que a gente faz é exatamente essa. E o espírito? Qual é exatamente a situação dele? O que acontece enquanto ele se encontra ali? Porque quando nós falamos aqui sobre uma avaliação da ciência, uma avaliação da medicina sobre essas pessoas, a gente vai dizer, bom, o corpo dela está parado, ela está adormecida, então não tem consciência. Porque exatamente é isso que a ciência vai avaliar. Se a pessoa está consciente ou não está consciente, se ela tem consciência ou não tem consciência. Muitas vezes, como é o caso, por exemplo, da experiência de quase morte, que nós já vimos também, é aquele caso em que a pessoa está ali vivenciando uma situação clínica momentânea, e aí depois, quando ela volta, no caso, por exemplo, de um trauma, de um coma, de até mesmo de uma anestesia, essa pessoa volta ao estado de lucidez e ela relata que durante aquele período ela teve ali percepções, visões, observações de situações que aconteceram em torno dela. E aí então os que os médicos vão dizer é que ela durante aquele período, devido talvez à medicação, devido ao trauma, alguma coisa que possa ter acontecido, ela possa ter tido ali algum tipo de projeção na sua mente, né, sem que isso seja uma realidade. Então o desafio é real ou não é real? O que a doutrina espírita traz, então, o que Kardec pergunta, não é a visão nossa do mundo físico para o corpo que está sendo observado, mas é a visão espiritual para aquele espírito encarnado, qual exatamente o seu estado naquele momento. O corpo não responde, mas e o espírito? Por isso que esse capítulo Emancipação da Alma vai mostrando para nós toda a potencialidade do espírito, mesmo que restrito, mesmo que limitado pelo corpo físico.
e em essas diversas situações que nós encontramos, o espírito continua ativo. É claro que nós vamos lembrar sempre que quando uma pessoa, por exemplo, vivencia um trauma, é natural. Tanto é assim que nós vemos, né, no caso das desencarnações, de pessoas que acabam sofrendo algum tipo de acidente, um trauma grave que leva a óbito e o espírito desencarna e tudo mais, esse trauma pode afetar o espírito psiquicamente. Ele acaba sofrendo o efeito daquela situação e ele chega no mundo espiritual, por exemplo, inconsciente, devido ao próprio efeito da experiência que ele vivenciou. Então, quando o corpo morre, o espírito não é simplesmente se liberta do corpo físico e chega no mundo espiritual plenamente consciente da sua realidade espiritual. Na verdade, ele também sofre o efeito das influências do organismo e da experiência que ele vivenciou. No caso, por exemplo, de pessoas que são anestesiadas para fazer uma cirurgia, um procedimento, essa anestesia afeta o organismo e, não raras vezes, o organismo também influencia o espírito que fica adormecido naquele momento. Porque o corpo naturalmente influencia o espírito, assim como o espírito influencia o corpo, o organismo também. Então, por isso, nós vemos que, dependendo da situação que o espírito está vivenciando, clinicamente, fisicamente, espiritualmente, ele também acaba sofrendo esse efeito. O Brás colocou, né, pergunto, né, as funerárias hoje pode aplicar uma injeção letal para evitar ser enterrado vivo? Não pode, né, Brás? Porque isso aí não é... Primeiro que não é competência das funerárias, né? E segundo, porque se fizer isso e acontecer, aí ele acaba cometendo assassinato. Né? Então começa uma coisa bem básica. Violação de cadáver. Segundo, exercício ilegal da medicina. Quer dizer, crimes atrás de crimes. Né? Então, né, para ter certeza que ela não foi enterrada viva, aí mata a pessoa, já pensou? Aí acaba sendo... Mas apesar de que não ter como comprovar isso depois, né? E aí então a gente vê que nos casos de cremação, por exemplo, a gente fica com essa expectativa, né? Será que isso pode acontecer da pessoa não somente ser sepultada viva, mas ser cremada viva? Então, com os avanços da medicina e seguindo corretamente os protocolos médicos para verificação do óbito, né, isso não tem nenhum tipo de risco. Apesar do espírito sofrer a repercussão se ele estiver vinculado ao corpo físico, né? Mas a gente viu que existe essa pressa ou essa superficialidade na avaliação médica nesses casos que nós acompanhamos. Daquela pessoa aqui em casa, ela é observada, ela é acompanhada e depois então ela é dado então o atestado de óbito, feito em casa. Mas aí depende muito, né? Os médicos vão analisar qual é o quadro clínico dela, de repente pessoas com doenças terminais, pessoas com algum histórico, né, de doenças que podem levar a óbito, ela acaba depois então sendo atestado o óbito dela em casa mesmo, né? Pois é o que que na verdade o que é colocado, né, dos 72 horas é o que Emmanuel traz para nós. Né, mas acontece que Emmanuel está trazendo uma visão espírita. Quando nós falamos sobre a visão da nossa sociedade, o tempo ali, quanto mais rápido o processo acontecer, menos sofrimento gera para a família, mais barato fica porque você não precisa gastar com despesas de acondicionamento de corpos, fazendo, por exemplo, embalsamamentos e tudo mais, né? Então, pois na matéria o tempo é dinheiro, né? E até mesmo, né, quando se faz ali o embalsamamento do organismo, você acaba matando a pessoa, porque você troca o sangue dela por substâncias. E isso, mesmo que ela não tivesse desencarnada naquele momento, ela vai desencarnar pelas toxinas que são injetadas no corpo, né? Então tem muita coisa que vai acontecendo na dificuldade que nós temos dessa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Então, muito bem, vimos aqui um resumo sobre esses 3 casos, essas 3 condições. Vamos agora aqui acompanhar então o que os espíritos trazem a Kardec, né? Tudo bem até aí, né? Letargia, sono profundo, catalepsia, uma rigidez, e a morte aparente é exatamente a aparência de morte gerada por essas 2 situações nos casos extremos, né? Tá certo, Dudu, então é só deixar o pessoal avisado.
Como tem aquela história, né? Poxa vida, quando eu morrer, eu quero cremar meu corpo, quero pegar um helicóptero e despejar minhas cinzas no mar. Então faz uma poupança para não dar trabalho para os outros, né? Que além de morrer, ainda por cima dá despesa. Vai ter que pagar em 10 vezes, aquela coisa toda, né? Então já deixa aí uma poupança para facilitar a vida. Mas vamos lá então. Letargia, catalepsia, morte aparentes, aqui do nosso O Livro dos Espíritos. Questão 422. Os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em redor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É que estão vendo e ouvindo, Kardec está afirmando. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? A resposta não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por quê? Pergunta Kardec. Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Né? Então aqui, nessa primeira questão, então, o que Kardec coloca para nós, ó, que letárgicos e catalépticos, desde aquela época já eram conhecidos por esses nomes, né? E tendo o entendimento da condição de cada um. Então, ali, ó, veem e ouvem o que ao redor, o que em redor se diz e faz. Quer dizer, se ele coloca que veem e ouvem o que em redor se diz, significa que pessoas que vivenciaram a letargia ou a catalepsia tiveram a oportunidade depois de contar as suas histórias. Mas aí, mais uma vez, as pessoas vão dizer que é só uma ilusão, que é só uma confusão, ou muitas vezes não terão explicação para essas situações. Mas aqui então é colocado para nós que foi perguntado bem objetivo por Kardec, é pelos olhos que eles veem? É pelos ouvidos que eles ouvem? A princípio, né, quando nós falamos de uma visão simplificada da nossa ciência, a resposta é bastante simples, né? Claro que é pelos olhos e claro que é pelos ouvidos, porque são os únicos órgãos que vão permitir para nós, aqui ter essa interação com o mundo exterior. Porém, aqui o que a doutrina coloca para nós sobre a realidade do espírito é que muito mais do que depender dos órgãos de sentido, a visão e a audição, o espírito tem ali os seus próprios sentidos. E mesmo estando encarnado, ele não perde esses sentidos. O que nós vamos perceber a diferença é uma maior ou menor facilidade que ele tem de perceber isso tudo. Por isso nós temos, no caso da mediunidade, nós temos o caso das condições anímicas em que a pessoa se desdobra, em que a pessoa ouve, em que a pessoa vê a distância e tudo mais. Então é o espírito. Mas para nós aqui do mundo físico, a pessoa é o corpo físico. Se o corpo físico está limitado, a pessoa está limitada. Na visão espiritual, o espírito é independente. Embora ele esteja restrito naquele corpo, as suas potencialidades são independentes do organismo. O que o organismo vai fazer é permitir que ele se expresse, como é o caso que nós vimos na influência do organismo no capítulo anterior, que colocava no caso de pessoas que reencarnam com deficiências intelectuais, com deficiências físicas, que limitam a mobilidade e a capacidade de raciocínio, de se expressar por causa do organismo limitado. Mas o espírito continua tendo ali, o espírito é perfeito como ele é. O que ele precisa é desenvolver as suas potencialidades e ter a capacidade de expressar essas potencialidades. Questão 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a exprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Então, nesse desdobramento que o espírito tem, lembrando sempre, né, que quando o espírito, mesmo desdobrado, ele continua vinculado ao corpo físico. Até porque é ele que dá essa vitalidade ao organismo. E quando se rompe essa conexão,
do espírito com o corpo, então o corpo se encontra vivo apenas biologicamente e também temporariamente, porque falta esse elemento vital para mantê-lo, para dar a sua sustentação. No caso aqui, o que Kardec perguntou é o espírito separar-se inteiramente do corpo. Então a gente sabe que o espírito não se separa inteiramente. Ele pode ter uma separação de tal grau que fica ali limitado apenas por um pequeno fio, podemos dizer assim, de uma forma mais fácil da gente entender, por aquele fio de cabelo que o mantém ali. Mas ainda assim existe essa conexão. Então os espíritos respondem a Kardec: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu invólucro. Desde que um homem aparentemente morto volte à vida, é que não era completamente a morte. Então, o que hoje a nossa ciência terrena não alcançou ainda esse conhecimento, é saber exatamente qual é a fonte que dá vitalidade para o organismo. Na visão da ciência, é uma vitalidade biológica. A gente vai falar sobre isso lá no Consolador, que a gente vai entrar agora. Então, é a célula viva que vai se desenvolvendo, mas ainda assim a pergunta, o que faz essa célula se tornar viva? Esse é o grande desafio para saber qual é a origem da vida. Então, um organismo, um corpo, pode ser de um animal, pode ser de uma pessoa, que está vivo, significa que tem um princípio espiritual vinculado a ele. E é essa energia vital que vem desse espírito que mantém ele vivo. A partir do momento em que existe o rompimento desse princípio vital, ou melhor, dessa fonte vital que é o espírito, para sustentar esse organismo com a sua energia, vamos dizer assim, significa que no momento em que ele é desligado, o corpo tem uma vida biológica temporária. Não é possível, pelo que nós entendemos aqui, com as orientações dos espíritos, que exista apenas uma vida biológica. Ela pode se manter biologicamente, lembrando que ela começou espiritualmente, porque não é possível criar algo vivo sem que tenha algo vital dentro dele, sem que tenha algum princípio vital dentro dele. Quando esse espírito, então, esse princípio se desvincula, a biologia tem ali o seu prazo contado. 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então aqui ele já está falando desse magnetismo que nós conversamos ontem, naquelas questões finais da parte de física do Consolador, que quando foi perguntado exatamente se esse magnetismo que hoje tem na Terra permite, essa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E aí nós lembramos, de Mesmer, quando nós estudamos lá no século XVIII. Vai com Deus, Brás. Até mais. Até amanhã. Então, sobre Mesmer, lá no século XVIII, quando ele falava sobre magnetismo animal. Esse magnetismo animal, ele é chamado de magnetismo animal, lembrando que nós damos nomes, nós usamos termos aqui no mundo físico, termos que dependem muito do nosso entendimento, mas podem ser termos que, na essência, não são os adequados. Para falar sobre magnetismo, o que é o magnetismo essencialmente? É o campo magnético gerado pela movimentação de elétrons num determinado organismo metálico. O nosso planeta tem o seu magnetismo exatamente pelos minérios que existem nele,
Um ímã, ele tem o magnetismo por causa do minério que tem nele, por causa da condição dos elétrons que estão ali. Mas e quando a gente fala sobre magnetismo animal? Então a gente percebe que apesar de nós entendermos o sentido que é dado, ele não seria o termo correto. Exatamente porque o magnetismo ele já tem uma outra definição pela ciência. É a mesma coisa que nós, como nós conversamos esses dias, né, Angelina, quando a gente falava sobre a questão quântica. Então, assim, energia quântica, terapias quânticas. O nome quantum ele está relacionado também ao elétron no átomo. Ele não está relacionado com essa energia psíquica. A mente não é capaz de emitir elétrons. Do contrário, a eletricidade simplesmente irradiaria da nossa mente. Então, quer dizer, nós entendemos o que é colocado naquela parte mais etérea, naquela parte mais mental, mais fluídica dentro daquilo que nós estudamos do mundo espiritual, mas esses termos não são adequados porque a ciência já deu esses nomes para as observações dos fenômenos que foram observados no mundo natural, os elétrons, os átomos, a energia elétrica, o magnetismo, e quando nós passamos isso para essa visão, digamos, mais transcendental, nós utilizamos termos que são aplicados para uma coisa, usado de uma forma indevida para outras coisas que não correspondem àquilo. Bom dia, Sandra. Então, por isso que a dificuldade que os espíritos sempre comentam é exatamente a questão da linguagem. E Kardec, inclusive, ele foi bastante prudente nesse sentido, quando ele começou o Livro dos Espíritos, lá na introdução, quando ele trouxe para nós ali na primeira parte da introdução, quando ele diz assim que nós temos que primeiro, para entender aquilo que a doutrina espírita propõe, nós ajustarmos o nosso vocabulário. E o primeiro termo que ele coloca para nós é alma. O que nós podemos entender com alma? Porque da alma nós temos alma, animismo, alma, animado, alma, desanimado. Como nós podemos entender então ali se nós utilizamos a palavra alma para várias aplicações? Então nós precisamos definir bem. E o Espiritismo é a mesma coisa. Para definir essa doutrina, nós vamos utilizar doutrina espírita ou Espiritismo, para aqueles que são seguidores espíritas ou são espiritistas. Então nós temos que usar termos corretos para as coisas. Então aqui, nessas três questões que nós analisamos então, a resposta dos espíritos foi colocada então que, através desse magnetismo que Emmanuel, lembra que o passe, por exemplo, ele é uma transfusão de fluidos, que nada mais é do que o magnetismo. Kardec, por exemplo, ele era magnetizador. E esse magnetismo exatamente dá origem do Mesmer que nós estudamos, Frank Anton Mesmer. O nome dele, se eu não me engano, ele era austríaco, né, como eu comentei com vocês. Ele, então, estudando esse magnetismo animal, era um tipo de prática, não somente dentro da medicina, entre os médicos, mas também de pessoas em geral, que estudavam essa prática. E Kardec era o magnetizador. E desse magnetismo, inclusive lembrando que foi pelos homeopatas que a doutrina espírita chegou aqui no Brasil, porque a homeopatia também estudava essa ideia do magnetismo, daquela energia das substâncias e coisa e tal. Então Kardec, sendo magnetizador, ele se interessou em estudar exatamente a ação desses fluidos. Foi aí que, então, que também observando ali todas as experiências feitas, né, em reuniões mediúnicas, ele então se interessou em explorar esse campo, naturalmente sendo ali intuído e também tendo como compromisso se aprofundar nesse campo. Então, muito bem. Dessa transfusão, então, a partir dessa questão 424, é possível, então, revitalizar o indivíduo. E como é colocado para nós aqui, olha que interessante. Fazer com que alguém prestes a morrer, se ele pudesse ter essa vitalidade restituída. Sem dúvida, e todos os dias tendes provas disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação,
porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Eu reli essa resposta para lembrar também por que as pessoas vão tomar passe. Por que o passe, quando ele é bem aplicado e bem recebido, porque nós lembramos que é uma relação de via de mão dupla, né? Depende daquele que aplica e depende daquele que recebe. Existe aquela revitalização da pessoa que busca essa assistência espiritual, essa assistência fluídica. É daí então a importância dessa transfusão fluídica para fazer com que aquele organismo que acaba afetando o espírito no seu desempenho, uma pessoa que fica mais desanimada, se sente mais fraca, se sente ali até mesmo adoecida, essa aplicação, essa transfusão de fluidos dá aquela revitalização para fazer com que o corpo volte a uma atividade mais dinâmica. Kardec faz um pequeno comentário, ele diz assim, então, para finalizar aqui essas 3 questões. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Aí nós já vimos aqui então, que nós temos várias causas que podem gerar, segundo o estudo da medicina, né? Só para a gente poder ver rapidamente aqui. Nós temos aqui, por exemplo... Peraí. Aqui os casos que nós acompanhamos. Está aqui, ó, causas e fatores de risco, só para a gente ter uma ideia. Enquanto Kardec coloca lá que era inexplicável, naturalmente inexplicável para aquela época. Então, fatores neurológicos que podem provocar esses estados de catalepsia ou letargia. Neurológicos, epilepsia, mal de Parkinson, lesões cerebrais, encefalite ou meningite. Parecendo a música dos Titãs, né? Chamada Pulso, né? Que ele fala tudo quanto é doença. Psiquiátricas, esquizofrenia, histeria ou estupor dissociativo causado por estresse extremo. Farmacológicas, intoxicação por psicóticos, anestésicos como cetamina ou abstinência de substâncias como cocaína. Emocionais. Excitação emocional intensa pode desencadear catalepsia, especialmente a projetiva, que é chamada paralisia do sono, que também é um outro fenômeno que nós já falamos também. Lá na parte de sono, embora não tenhamos estudado sobre a paralisia do sono em si, que aliás valeria a pena a gente também trazer, porque é também uma experiência orgânica que o espírito vivencia, vinculada ao organismo, mas que ele espiritualmente tem também ali a sua experiência no plano espiritual. Inclusive aquelas experiências, né, que trazem relatos de pessoas que têm o chamado horror noturno, com processos obsessivos, com espíritos em desdobramento e tudo mais. Então a paralisia do sono também é uma situação, e nesse caso é chamado de catalepsia. Catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono. E aí então tem ali algumas explicações que são dadas por alguns estudiosos da doutrina espírita que precisa ser aprofundada. E outros casos, como nós temos aqui, hipotermia, intoxicação por toxinas ou predisposição genética associada a menor atividade de receptores GABA ou dopaminérgicos. E aí quando fala aqui sobre essa predisposição genética, é exatamente o que a gente vai encontrar na Dona Ivone. Porque ela não tinha ali nenhuma dessas condições clínicas, nem emocional, nem psiquiatra, nem farmacológica, nem neurológica, e de repente ela tinha apenas uma predisposição genética, que gerava exatamente, como é colocado para nós aqui, essa falta, essa menor atividade de receptores cerebrais. Então, fechando para nós aqui então o que Kardec comenta, ele diz ainda: mais uma vez aqui, né? Letargia e catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte.
Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Então ele vai colocar aqui, no caso, a gente vê, nesse comentário de Kardec, nessa catalepsia artificialmente, né, suprimida, provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética, a gente vê muitos casos de hipnotizadores. Chegamos até a estudar, falar sobre isso numa outra edição de estudo do Livro dos Espíritos, que nós tínhamos ali por volta da década de 1990, aqui na televisão, nos canais, em alguns programas de auditório que tinha aqui no Brasil, que tinha um magnetizador, um hipnotizador, eu até lembro o nome dele, era Fábio Fuentes, se eu não me engano, esse que era o nome dele, eu acho. E ele fazia essas apresentações. Fazia no Jô Soares, fazia no programa Mulheres, fazia nos programas da Rede Bandeirantes, né, vocês se lembram? E aí então ele pegava ali pessoas do público, aplicava ali, fazia aquela apresentação de hipnotismo e de repente fazia uma brincadeira que todo mundo ali achava engraçado. Algumas vezes a pessoa adormecia, de repente ele dava uma maçã para uma cebola para aquela pessoa e falava, olha, você está comendo uma maçã. E a pessoa mastigava aquela maçã sem qualquer efeito. Né? E aí então, a gente vai lembrar também, é esse mesmo, Fuentes mesmo? Isso. E aí então a gente vai lembrar que muitas dessas brincadeiras era aquele caso em que uma pessoa ficava com o corpo tão rígido que ela ficava com a cabeça apoiada numa cadeira e os calcanhares apoiados em outras, e ela ficava retinha, feita uma tábua. Inclusive as pessoas sentavam sobre ela para mostrar a rigidez. Nesse é um caso, por exemplo, de catalepsia induzida. E aí, enquanto se trabalha ali com a parte do magnetismo, a parte mental, tem uma parte fluídica invisível que também está atuando ali. Né? Então é bem interessante a gente ver que são situações curiosas que acontecem no nosso corpo, porém a questão que nós vamos analisar não é a curiosidade do que acontece no corpo, é como o espírito fica naquele momento. O que exatamente acontece com aquele indivíduo? Será que ele tem plena consciência? Será que ele não tem consciência? E isso tudo vai variar exatamente da maior ou menor facilidade que o espírito tem de se desvincular do corpo físico, ainda que temporariamente. Bom dia, professor. Ainda que temporariamente. Então, meus amigos, fechando aqui esse nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, nós vamos agora então, eu vou abrir aqui com vocês a parte do livro Recordações da Mediunidade, em que ela começa aqui no capítulo 1, Faculdades em Estudo. E ela coloca exatamente a questão 424. É essa que nós falamos agora. Então, quer dizer, restituir ao corpo físico o fluido vital para manter o funcionamento dos órgãos através ali do magnetismo, no caso, o magnetismo animal. Então, ele diz assim para nós. Ela diz assim para nós, né? Além desse interessante tópico do livro áureo da filosofia espírita, pedimos vênia aos prováveis leitores dessas páginas para também transcrever o comentário de Allan Kardec, situado logo após a questão acima citada, uma vez que temos por norma, aconselhada pelos instrutores espirituais, basear o relatório de nossas experiências espíritas em geral no ensinamento das entidades que revelaram a doutrina espírita a Allan Kardec. Uma coisa deliciosa de se ler nos livros de Dona Ivone é a linguagem simples que ela usa, né? Apesar do vocabulário da época, o jeito fácil e gostoso com que ela fala. Né? Mas vamos lá. Mais uma vez aqui então, letargia e catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo,
de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Ela põe aqui uma nota de rodapé. A bibliografia espírita é copiosa nas referências às experiências sobre a catalepsia, a letargia, e interessante será seu estudo para o aprendiz dedicado. Então vamos lá. Por sua vez, respondendo a uma pergunta que lhe fizemos acerca de determinados fenômenos espíritas, o venerável espírita Adolfo Bezerra de Menezes disse-nos o seguinte, pequena lição que colocamos à disposição do leitor para a observação e meditação. Podereis dizer-nos algo sobre a catalepsia, a letargia? Perguntamos, pois o que conhecemos a respeito é pouco satisfatório. E a benemérita entidade respondeu, quem for atento ao edificante estudo das obras cristãs, encontrará em o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente nos capítulos 9 de São Mateus, 5 de São Marcos e 8 de São Lucas e 11º de São João, versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo, a excelente descrição dos fenômenos de catalepsia. Talvez os fenômenos sejam de preferência de letargia, segundo as análises dos compêndios espíritas acima citados, ocorridos no círculo messiânico e registrado pelos 4 cronistas do Evangelho, lembrando ainda o caso, igualmente empolgante, do filho da viúva Naim, caso que nada mais seria do que a mesma letargia ou catalepsia. Então aqui no caso do Dr. Bezerra de Menezes ele chama atenção que catalepsia ou letargia, de acordo com essas fontes que ele mencionou, ali dependem muito da interpretação que se faz, mas se encaixam dentro desse grupo, vamos dizer assim. Então ele continua. A ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia, a letargia, classifica-as, mas não se interessa por elas, talvez percebendo não ser da sua alçada o fato de curá-las. A ciência psíquica, no entanto, assim também a doutrina espírita, não só as conhecem, como se interessam grandemente por elas, pois que as estudam, tirando delas grandes ensinamentos e revelações em torno da alma humana, e por isso podem curá-las e até evitá-las, ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para a instrução científico-transcendente a benefício da humanidade. Interessante essa expressão que ele usa, científico-transcendente, quer dizer, estudar com método científico aquilo que o espírito vivencia além da matéria. E ele segue. Se os adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, a doutrina espírita, não curam no presente momento as crises catalépticas do próximo, as quais até mesmo uma obsessão poderá provocar, será porque elas são raras, ou pelo menos ignoradas, ou porque, lamentavelmente, se descuram da instrução doutrinária necessária à habilitação para importante certame. Então aqui, quando ele fala aqui, eu fiquei imaginando, imagina que alguém te chama, perguntando se poderia ajudar alguém com catalepsia ou letargia, e a gente fica pensando, bom, a primeira coisa que eu faria seria fazer ali uma aplicação de passes, juntamente ali com os procedimentos espíritas da prece e tudo mais, mas seria ali uma aplicação de passe para vitalizar aquele organismo, que foi exatamente o que Jesus fez naquela época, quando Lázaro se mostrava morto, aparentemente, e aí Jesus, quando fala com ele, através ali da fluidoterapia, faz com que ele se revitalize. Vamos seguindo, vamos lá. A catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade, medianímica, incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Olha só então, uma faculdade medianímica. Lembrando, quando essa expressão
medianímica ela é uma mistura de mediúnica com anímica. Porque toda faculdade mediúnica ela é medianímica, né? Porque ela tem ali o elemento anímico do indivíduo, mais a capacidade de interação com o mundo espiritual. Então ele classifica dessa forma. E aí então ele é colocado para nós que a catalepsia, como a letargia, não é enfermidade física, mas é um fenômeno mediúnico, mal orientado, mal compreendido ou desequilibrado, que causa no indivíduo esse tipo de transtorno. Curioso ele falar sobre isso, né? E ele segue assim: como as demais faculdades suas companheiras, a catalepsia e a letargia também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando então, só um instantinho, em um estado mórbido do chamado perispírito, tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, as quais se recolhem e fecham em si mesmas como a planta sensitiva ao ser tocada, negando-se às expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, a perda da sensibilidade, quando todos os sintomas da morte e até mesmo o início da decomposição física se apresentam e somente a consciência estará vigilante, visto que esta fagulha da mente divina, animando a criatura, jamais se deterá num aniquilamento mesmo temporário. Né? Então aqui a gente vê que o perispírito ele é influenciado por esse fluido que pode fazer com que o organismo entre nesse estado. Tanto a catalepsia como a letargia, pois elas são faculdades gêmeas, se espontâneas, elas poderão ser também provocadas e dirigidas, uma vez que a personalidade humana é rica de poderes espirituais, sendo como foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se espontâneas, serão, portanto, como vício que impõe o acompanhamento, como os casos de animismo nas demais faculdades mediúnicas. Vício que, mais melindroso que os outros lembrados, se a tempo não for corrigido, poderá acarretar consequências imprevisíveis cerebrais, se atingidas frequentemente e por demasiado tempo poderão levar à obsessão, ao suicídio, ao homicídio e a graves enfermidades nervosas, como esgotamento, depressão, alucinações, etc. Mas, uma vez contornadas por tratamento psíquico adequado, transformar-se-ão em faculdades anímicas importantes, capazes de altas realizações supranormais, consoante a prática o tem demonstrado, fornecendo aos estudiosos e observadores dos fatos mediúnicos vasto campo de elucidação científico transcendental. Então, quer dizer, quando aquele indivíduo que tem o controle sobre essas faculdades, ele pode, quando favorecido o estudo, ele pode oferecer observações importantes, porque o indivíduo fica no estado cataléptico, fica no estado letárgico, e depois ele pode relatar as experiências que ele vivenciou em desdobramento. As suas percepções, as suas sensações. Então, é curioso aqui ver as aplicações que a gente nem imagina que tenha, né? Porque a nossa visão é sempre limitada à questão física. Entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, não sabem conscientemente ou não querem resolver os intrincados problemas oferecidos pela catalepsia e sua irmã gêmea, a letargia, eles, os espíritas, não se preocupam com esses fenômenos. Sem o quererem e o saberem, corrigem a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum, visto que, ao contato das correntes vibratórias magnéticas constantes e o suprimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos mais conhecidos, aquele vício, se ameaça, será corrigido,
podendo não obstante a faculdade cataléptica ser orientada inteligentemente para fins dignificantes, a bem da evolução do seu possuidor e da coletividade. De outro modo, o tratamento magnético através de passes, em particular dos passes ditos espirituais, aplicados por médios idôneos e não por magnetizadores, e a intervenção oculta, mas eficiente, dos mestres da espiritualidade, tem evitado que a catalepsia e a letargia se propaguem entre os homens com feição de calamidade, daí advindo a relativa raridade espontânea que tais fenômenos nos dias presentes. Essa nossa assertiva também revela que todas as criaturas humanas, mais ou menos, possuem em germe as ditas faculdades, e as poderão dirigir à própria vontade, se conhecedoras de seus fundamentos, uma vez que nenhum filho de Deus jamais foi agraciado com predileções ou menosprezado com desatenções pela obra da criação. Aqui depois ele vai fazer um comentário sobre as passagens do Evangelho que a gente pode depois desenvolver no nosso próximo encontro. Tá? Então na próxima terça-feira a gente avança um pouquinho mais ainda, explorando esses ensinamentos trazidos pelo Dr. Bezerra de Menezes e os relatos também relacionados não apenas com a parte evangélica, mas também com as experiências relatadas pela Dona Ivone, que ela vai relatar sobre um jovem médium que ela conheceu e sobre as próprias experiências também que ela vivenciou durante a vida dela, principalmente ali na primeira infância, na pré-adolescência, ali, né? Na primeira infância de um modo geral, né? Primeira, segunda infância ali. A mãe me colocou, né? Deve ser muito interessante, né? É interessante você ter dito que qualquer um de nós pode aplicar um passe revitalizante, né? Pois é, pode, né? É só uma questão de conhecer. São potencialidades da alma. Tem aqueles que podem ter mais capacidade, tem aqueles que têm menor capacidade de fazer essa doação, mas todos nós temos essa condição. Até porque a nossa própria condição espiritual, de ter o perispírito, da capacidade de irradiar o pensamento, mostra que todos nós somos capazes. Só precisa saber fazer. Né? Então é isso aí. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Trazendo então mais uma vez aqui esse tema que é tão interessante de ser estudado. O Hermes colocou, né, se não pode ser aplicado o passe magnético, somente o passe espiritual. Interessante, né? Porque os dois, né, no caso, tanto por isso que essa palavra magnética ela é complicada de se aplicar, de ser usada, né? Porque magnético tem um outro sentido perante a ciência. Então, na verdade, a gente fala sobre essa transfusão fluídica, tanto encarnada, né, que tem ali o aspecto biológico, né, do material biológico que é transferido também, como também a parte espiritual.